Oi pessoal, professora Elisiane de História. Eu resolvi gravar essa videoaula para vocês porque alguns alunos não estão conseguindo ter acesso às videoaulas do Centro de Mídias, então eu resolvi gravar como um material de apoio para auxiliar vocês. E o tema da aula é Reforma Protestante. Então a Reforma Protestante ela foi uma reforma religiosa, ou seja, uma mudança na religião que ocorreu na Europa no século XVI. Para a gente entender o que foi a reforma em si, a gente tem que entender as causas, os fatores que vão resultar na reforma e o contexto histórico da época. Então, a gente pode começar falando do declínio do feudalismo. Nós já estudamos feudalismo, vocês vão se recordar que o feudalismo foi um sistema político, econômico, social e cultural que vigorou durante toda a Idade Média na Europa. E no período da Baixa Idade Média, o feudalismo ele vai começar a entrar em declínio por uma série de fatores. Um deles que nós podemos citar é o renascimento comercial e urbano, que foi resultado das cruzadas, de uma troca cultural entre o Ocidente e o Oriente. Nós já vimos tudo isso, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso. Mas por que é importante nós citarmos isso? Porque no final da Idade Média, a gente vai ter um novo grupo social que vai surgir com o renascimento comercial e urbano, que é a burguesia. A burguesia que vai ter um papel muito importante também na reforma. Outro fator importante é a devastação causada pela peste negra. A peste negra, nós também já estudamos, ela foi uma pandemia que ocorreu no século XIV na Europa e dizimou 1/3 da população da Europa. Por que a gente cita ela aqui como uma das causas? Porque a igreja vai começar a ser muito criticada nesse período, porque o papel da igreja seria estar ao lado dos fiéis e muitos religiosos, muitos clérigos, com medo de contrair a doença, se negavam a dar a extrema-unção para os fiéis, e dar o apoio necessário que os fiéis necessitavam nesse período. Então, a igreja vai começar a ser questionada nesse período. A gente tem também um outro fator, que é o renascimento, o comercial nós já falamos, não é? E o cultural, que é uma nova perspectiva de mundo, ascensão social, o materialismo com a burguesia, né? Uma sementinha aí do capitalismo, um pré-capitalismo. E essa nova visão de mundo é uma visão antropocêntrica, humanista, lembra que nós estudamos? O antropocentrismo, o homem no centro de tudo, o racionalismo também, o uso da razão. Então vai começar um período de muitas críticas ao dogmatismo, à excessiva fé religiosa. Então vão começar a utilizar a razão para tentar explicar os acontecimentos naturais e não só as explicações religiosas, as explicações da Igreja Católica. Lembrando, pessoal, que durante a Idade Média, a Igreja Católica era a instituição mais poderosa, tá? Nesse período, a Igreja Católica ela tinha muito poder político, econômico, tá? Então, era uma instituição muito poderosa. A gente tem também o temor provocado pelo triunfo dos turcos em Constantinopla. Então, lembrando que a queda do Império Romano do Oriente, queda de Constantinopla, aconteceu em 1453 e ela foi um marco, ela marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. E a tomada aí de Constantinopla pelos turco-otomanos, ela foi considerada como um castigo aplicado por Deus, como um juízo de Deus por conta do pecado do povo, assim como também a peste negra. A Igreja Católica vai atribuir a peste negra como sendo um castigo divino pelo pecado do povo. A gente pode citar também, como eu falei anteriormente, a ascensão da burguesia, porque a Igreja Católica, pessoal, ela via o trabalho como uma queda, como uma consequência da queda, uma consequência do pecado, e já a burguesia, ela vai apoiar a reforma protestante justamente porque os protestantes eles viam o trabalho como bênção e não como maldição, não como consequência da queda, mas como uma bênção. Então a burguesia ela vai se aproximar muito dos reformadores e da reforma em si. O espírito crítico
né, que é uma herança aí do renascimento cultural, que os protestantes também vão se apropriar desse espírito crítico para criticar, então, os erros da Igreja Católica, os abusos da Igreja. A insuficiência das pregações católicas no sentido de dar alento às almas. Por quê? É muito importante isso, pessoal. Vocês lembram que eu falei para vocês que durante a Idade Média, as missas, elas eram rezadas em latim, com o padre virado para o altar, e a Bíblia, só tinha a Bíblia em latim também. Então as pessoas, elas não entendiam nada o que estava sendo pregado, e isso não trazia alento às suas almas. Então, a gente vai ver aí que as pessoas vão começar a questionar isso também. Então, a Igreja Católica vai começar a cair em descrédito no final da Idade Média também, tá? Por todos esses fatores. E aí a gente vai ter as principais críticas. Opa, vamos voltar aqui. Que são a venda de indulgências. O que é a venda de indulgências? A venda do perdão dos pecados. Ou seja, a venda da salvação. Se você pecou, é só você dar o dinheiro para a igreja que você é perdoado. Se, por exemplo, você tem a alma de um ente querido seu no purgatório, se você pagar, você consegue tirar a alma desse ente querido e para que essa pessoa, né, vá para o céu. Então, isso é a venda de indulgências, a venda do perdão, a venda da salvação. A simonia. Simonia é a venda de relíquias sagradas. Então, eles pegavam lá um pedacinho de madeira e vendiam como sendo um pedaço da cruz de Cristo, pegavam um espinho como sendo a coroa, um pedaço da coroa de Cristo, e também a venda de cargos eclesiásticos. Então, a igreja vendia cargos para os nobres. Por quê? Porque era, o cargo religioso nessa época era, se você tinha um cargo religioso, você tinha prestígio. Então, muitos nobres compravam, títulos, cargos eclesiásticos, religiosos. E a corrupção também, a corrupção da igreja com a venda de indulgências e a imoralidade do clero, pessoal. Muitos religiosos, muitos padres tinham relações com mulheres e tinham até filhos. Então, a gente vai ter várias pessoas que vão começar a questionar todos esses erros da Igreja Católica, esses abusos, a imoralidade, a corrupção. A gente pode citar, então, os três principais. A gente tem os predecessores, o que antecederam os reformadores, que nós podemos citar o John Huss, o John Wycliffe, que foram muito importantes. Eles começaram a questionar, muitos livros nem citam eles, porque eles antecederam esses três principais reformadores. Mas o John Huss, para vocês terem uma ideia, ele foi queimado por heresia pela Igreja Católica, porque ele vai criticar uma série de posturas inadequadas da Igreja. O John Wycliffe, ele vai realizar a tradução da Bíblia para o inglês, ele vai questionar também o abuso do clero, ele vai questionar a questão da igreja ter bens, ter terras, ele vai então defender que o governo deveria tomar as terras da igreja e distribuir entre os pobres. Tá? Mas hoje a gente vai falar mais sobre o Martinho Lutero, o João Calvino e o Henrique VIII. O Martinho Lutero, ele foi um monge agostiniano, tá aí a foto do Martinho Lutero, ele vai atuar na Alemanha, que na época não era Alemanha ainda, tá? Era o Sacro Império Romano Germânico. Coloquei a Alemanha ali só para vocês entenderem melhor. Então aqui ele vai, aqui eu coloquei alguns dogmas aí que ele vai defender, contrários à Igreja Católica. O primeiro, que era ele acreditava na salvação somente pela fé e não pelas obras, e não pelo pagamento de indulgências como a Igreja pregava. Tá? Então, ele vai criar aí a base da reforma, ele vai criar 4 solas e posteriormente o João Calvino vai criar o último sola, que é a base da reforma. Então, sola escritura, somente a escritura, ou seja, a tradição religiosa deve ser deixada de lado, só o que a escritura fala é que importa. Sola fide, somente a fé.
sola gratia, somente a graça, solus Christus, somente Cristo, e soli Deo gloria, este último criado por Calvino, que significa somente a Deus a glória, tá? Crença somente, então, em 2 sacramentos, enquanto a Igreja Católica acreditava em 7 sacramentos. O Lutero, ele vai defender que a Bíblia só instituiu 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. Ele era contra o celibato justamente por essa questão da imoralidade do clero, dessa questão de muitos padres terem filhos, então ele é contra o celibato, justamente para evitar esse tipo de pecado, né, dos religiosos. Ele faz uma crítica da intercessão dos santos. Então, ele acreditava que o único que intercede é o Espírito Santo e não os santos, como pregava a Igreja Católica. Também não acreditava no purgatório, somente céu e inferno. E ele era contra a transubstanciação. O que é isso, professora? Transubstanciação é a materialização do corpo de Cristo e do sangue na Santa Ceia. Então, os católicos acreditam que o pedaço do pão e o suco de uva se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. E ele vai criticar essa doutrina da transubstanciação. E ele também vai defender a livre interpretação da Bíblia, ou seja, através da razão, com utilização da razão. Olha lá, a gente tem aí, né, um elemento do renascimento cultural e científico, a utilização da razão. As pessoas, então, poderiam chegar às próprias conclusões das leituras bíblicas. E como isso? Ele vai traduzir, então, a Bíblia para o alemão, tá? O que vai ser muito importante aqui foi a invenção da imprensa de Gutenberg, tá? A gente vai ter aí vários panfletos com as ideias de Martinho Lutero que vão ser propagadas por toda a Europa graças à prensa de Gutenberg. Inclusive, o primeiro livro que foi impresso em larga escala foi a Bíblia, nesse contexto da Reforma Protestante. Aqui a gente vai ter, então, o ato, né, o principal ato de Martinho Lutero, que foi, né, a publicação das 95 teses. O que são essas 95 teses, então? O Martinho Lutero, ele vai, então, se deparar com a pregação de João Tetzel, que era um padre dominicano que foi enviado, né, para a região de Wittenberg para pregar a venda de indulgências. Porque o Papa Leão X, ele queria construir a Basílica de São Pedro, e para isso ele precisava de dinheiro. E aí, então, eles começaram a vender indulgências por todas as regiões ali do Sacro Império Romano Germânico, e isso vai deixar Martinho Lutero, né, indignado, e ele vai, então, escrever essas 95 teses. O que são essas 95 teses? São, então, questionamentos, críticas que ele faz à Igreja Católica, né, a venda de indulgências, a imoralidade, a riqueza da Igreja, a opulência da Igreja, que seria a riqueza. Se vocês quiserem, pessoal, vocês podem colocar depois lá no Google 95 teses de Lutero, que elas estão disponíveis, vocês podem ler, inclusive, são bem interessantes. Ele vai fixar essas 95 teses na Catedral de Wittenberg. É lógico que o Papa não vai ficar nem um pouco satisfeito, né? E aí o Papa Leão X vai emitir uma bula papal em 1520, ameaçando excomungar Lutero caso ele não se retratasse com a igreja, caso ele não negasse tudo o que havia dito em relação à igreja. Em resposta, o Lutero vai queimar a bula papal em praça pública. Porém, pessoal, é importante a gente falar que ele vai receber o apoio de vários príncipes da região do Sacro Império Romano Germânico. Isso vai ser muito importante para ele, né? A Dieta de Worms, então, foi então a ocasião em que Lutero vai receber um convite, um salvo-conduto, para negar as suas heresias, para ficar de bem com a igreja. Porém, quando ele chega na reunião, na dieta, ele vai afirmar a sua posição, e acaba sendo excomungado. O que é ser excomungado? Não é ser, né, só deixado de lado pela igreja. Ele é como se a igreja condenasse ele ao inferno, é como se o Papa condenasse ele. Então, ele não vai morrer, ele acaba não morrendo porque ele recebe
o apoio do príncipe Frederico III da Saxônia, que vai abrigar ele no castelo de Wartburg. Se não fosse o apoio de Frederico, possivelmente ele teria sido morto pela igreja, assim como John Hus foi anteriormente queimado, né? Então ele vai receber o apoio desses nobres, que é muito importante. Por que esses nobres, esses príncipes, né? Por que esses príncipes vão apoiar Lutero? Principalmente porque eles queriam o fim da influência católica nos seus principados, porque eles queriam maior autonomia, porque a Igreja Católica interferia demais nos assuntos dos principados. Então eles queriam, né, uma maior autonomia, eles queriam então, e vão conseguir isso com o luteranismo, com essa reforma. Tá? A gente vai ter em 1526 a Dieta de Spira, né, que vai ser uma autorização para que cada príncipe determinasse qual religião seguir em seu principado. Então, vai ter uma maior liberdade religiosa para esses luteranos. Porém, o Sacro Império Romano Germânico não vai ficar nada satisfeito com esse benefício que esses luteranos vão conseguir. Em 1529, né, eles vão convocar outra dieta em Spira e vão condenar os resultados da primeira dieta, vão abolir então todos esses benefícios, essa liberdade religiosa, e eles vão determinar então que a religião católica fosse praticada nos principados luteranos, ou seja, vão acabar com a liberdade religiosa desses principados. Os príncipes luteranos vão protestar contra essa determinação, daí a origem do termo protestante, por isso reforma protestante, por conta desse protesto que os príncipes luteranos fizeram contra a determinação do imperador Carlos V, do Sacro Império Romano Germânico. E aí, dessa forma, então, a gente vai ter então a instituição da Igreja Católica e em 1555 a vitória protestante com a Paz de Augsburg. Os príncipes e nobres então vão adquirir o direito de anexar os bens da Igreja Católica e impor aos seus súditos a sua religião, ou seja, eles adquiriram então liberdade religiosa. Vamos falar agora de outro reformador importante, que foi o João Calvino. Ele foi um teólogo francês que vai atuar em Genebra, na Suíça, né? Ele vai ter contato com as ideias da reforma de Lutero e ele vai então acabar aderindo a essa reforma. Porém, ele vai formular uma doutrina um pouco diferente do luteranismo. Tá? Então, como eu falei para vocês anteriormente, a prensa de Gutenberg vai difundir rapidamente as ideias de Lutero por toda a Europa e vai abrir caminho para novos movimentos. O João Calvino ele foi muito influenciado pelas ideias de Zwinglio, que vai propagar a reforma na Suíça. Tá? Porém, pessoal, João Calvino ele vai trazer uma nova doutrina, que é a doutrina da predestinação. O que é a doutrina da predestinação? É uma doutrina baseada na ideia da salvação absoluta e na soberania de Deus. Ou seja, uma vez salvo, sempre salvo. Então, se você... algumas pessoas foram predestinadas para a salvação eterna e outras para a perdição eterna. Tá? E não há nada que você faça que mude isso, não é pagando indulgências, né, de nenhuma outra forma, já está predestinado por Deus. Para Calvino, também muito importante, o trabalho e a riqueza eram vistos como bênçãos concedidas por Deus na terra. Então, o trabalho, assim como, né, os outros reformadores, eles viam o trabalho como bênção. Muitos burgueses vão se tornar calvinistas através dessa ideia, tá? Por quê? Porque a Igreja Católica ela condenava, né, os juros, que é a usura, né? E para os burgueses, o lucro, né, os juros eram algo, né, importantes, né, nessa nova doutrina calvinista. Então, eles vão ver as suas necessidades atendidas nessa doutrina. E para Calvino, pessoal, o sinal de que você era uma pessoa salva era se você era um trabalhador honesto, né? E a riqueza que você adquirisse, você não deveria acumular para si, mas sim você deveria, então, com essa riqueza, glorificar a Deus. De que maneira? Ajudando o próximo, né?
você ajudando a sua comunidade onde você está inserido. Para Calvino, esse era o sinal da salvação de Deus, se você fosse uma pessoa trabalhadora e que vivesse para o bem comum, para o bem da comunidade. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana aí, que foi a reforma realizada pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII. Henrique VIII é esse cara simpático aí na foto ao lado, né, na imagem ao lado. Bom, o Henrique VIII, ele vai romper com a igreja devido a uma série de fatores, entre eles, para acabar com o poder da igreja na Inglaterra. A igreja católica, ela tinha muito poder, muitos bens na Inglaterra e tinha muito poder político também. Como aqui a gente está falando num contexto, né, que a monarquia absolutista começa, né, a crescer na Europa, a gente vai ter vários monarcas que vão se tornar absolutistas. A gente vai falar mais numa próxima aula sobre a monarquia absolutista, mas o que é a monarquia absolutista, resumindo? Concentração de poderes nas mãos de um rei, concentração ilimitada de poder. E o que limitava os poderes do rei Henrique VIII? Justamente a Igreja Católica. Então, o rei Henrique VIII, ele vai usar, né, de um acontecimento e de um mal-estar com a igreja para romper de fato com a igreja, né? Que foi o quê? Que foi o Henrique VIII, ele era casado com Catarina de Aragão, porém ele a Catarina de Aragão não deu um filho homem para ele e ele acaba então querendo romper com a igreja. Por quê? Porque o Papa Clemente VII, ele não quer dar o divórcio para o rei Henrique VIII. Henrique VIII, então, acaba rompendo com a igreja após ter a anulação do seu casamento negada, porque ele queria se casar novamente. Ele queria se casar com Ana Bolena, uma cortesã, né? Ela era dama de companhia, inclusive, de Catarina de Aragão. Então, ele rompe com a igreja devido a ter o seu pedido negado e ele vai fundar então a Igreja Anglicana com o apoio do parlamento, tá? Então, com o Ato de Supremacia de 1531, ele rompe com a igreja com o apoio do parlamento, é óbvio, porque sem o apoio do parlamento, né, ficaria muito mais difícil de ele conseguir. Ele vai confiscar então todas as terras da Igreja Católica na Inglaterra e vai distribuir aos nobres, reafirmando que a partir de então é ele que tinha o poder, né, temporal como rei e o poder espiritual. Então ele passa a ser, né, o principal líder da igreja anglicana, tá? E aí então a igreja católica perde os seus bens na Inglaterra e toda a sua influência. Porém, pessoal, em 1553, após a morte do rei Henrique VIII, quem vai assumir vai ser a filha da Catarina de Aragão, a Mary. E Mary, assim como sua mãe, era católica. Então, em 1553, ela restaura o catolicismo na Inglaterra. Em 1558, quem vai, né, assumir o trono com a morte de Mary é a sua meia-irmã, Elizabeth, filha de Ana Bolena. Como protestante, Elizabeth vai então instaurar novamente o protestantismo na Inglaterra. Uma curiosidade, pessoal, até hoje, né, a religião oficial da Inglaterra é a Igreja Anglicana. Então, desde 1558 até hoje, a gente tem a Igreja Anglicana como a igreja oficial da Inglaterra e o principal líder da igreja até hoje continua sendo, no caso hoje, a rainha da Inglaterra, tá, pessoal? Aqui eu fiz um apanhado geral de tudo, tá? Eu não falei muito minuciosamente, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Eu vou fazer uma próxima videoaula falando da Contra-Reforma Católica, que foi uma reação da Igreja Católica contrária a essa reforma, tá? Que vai de encontro, vai aí questionar e vai criar uma série de mecanismos para combater, né, essa nova religião que vai surgir, que é a religião protestante.
Outra coisa importante de a gente falar, pessoal, é que as igrejas evangélicas que existem hoje são todas frutos dessa reforma protestante. Então, houve várias ramificações e hoje nós temos várias denominações que vão surgir aí dessa reforma protestante. Qualquer dúvida, me falem, tá? Eu estou à disposição e até a próxima aula.